E aí pessoal, beleza? Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo um pedido. Para que vocês não confundissem sujeito indeterminado com sujeito oculto. Porque são coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente díspares. Sigamos, portanto, ao estudo que fazíamos sobre a classificação do sujeito. Bom, o sujeito pode ser agente, se faz a ação expressa pelo verbo da voz ativa. O Nilo fertiliza o Egito. Paciente, quando sofre ou recebe os efeitos da ação expressa pelo verbo passivo. Exemplo, muitos sertanistas foram mortos pelos índios. Construíram-se açudes. É a mesma coisa que açudes foram construídos. Agente paciente, quando o sujeito faz a ação expressa por um verbo reflexivo e ele mesmo sofre ou recebe os efeitos dessa ação. O operário feriu-se durante o trabalho e Regina trancou-se no quarto. Agora vamos para o que interessa. Sujeito indeterminado. Quando não se indica o agente da ação verbal. Exemplo, atropelaram uma senhora na esquina. Ou seja, houve uma ação. Atropelaram uma senhora na esquina. Mas nós não sabemos quem atropelou. Então o sujeito ele é indeterminado. Não é que o sujeito é inexistente, de forma alguma. Existe um sujeito sim. Só que, todavia, porém, nós não sabemos quem é esse sujeito, né? Quem é o sujeito que realizou a ação, certo? Não se diz, não se sabe quem atropelou. Outro exemplo, come-se bem naquele restaurante. Outra coisa importante que eu falei no início, não confundir sujeito indeterminado com sujeito oculto. Por exemplo, antes de falarmos do exemplo, eu gostaria que todos guardassem isso para o resto da vida. Para o resto da vida. O que eu queria que guardassem? Toda vez que eu tiver um sujeito formado por pronome indefinido, não é indeterminado. Então, o que eu falei mesmo? Eu falei, toda vez que nós tivermos um sujeito formado por pronome indefinido, não é sujeito indeterminado, e sim sujeito expresso. Beleza? Tá. Então, mais uma vez, sujeito formado por pronome indefinido não é indeterminado, mas expresso. Bom, exemplo. Alguém me ensinará o caminho. Alguém é um pronome indefinido. Eu não sei quem é. Alguém me ensinará o caminho. Então, ele é o meu sujeito, não é? Então eu tenho um sujeito formado por pronome indefinido. Então, se eu tenho um sujeito formado por pronome indefinido, esse sujeito não é indeterminado. Ele é expresso. Beleza? Ele é expresso. Outro exemplo. Ninguém lhe telefonou. Ninguém é um pronome indefinido. Você não sabe quem é, certo? E ele é o meu sujeito. Então eu tenho um pronome indefinido que assume o papel de sujeito. Certo? E toda vez que eu tiver um pronome indefinido como sujeito, eu não vou ter um sujeito indeterminado. E sim um sujeito expresso. Beleza? Aqui, em português, assinale-se a indeterminação do sujeito de 3 modos. Beleza. Então você disse, mais uma vez, que se eu tiver um sujeito formado por pronome indefinido, não é indeterminado, e sim expresso. Beleza. Então a pergunta é, quando que eu vou ter então um sujeito indeterminado? Assinala-se a indeterminação do verbo das seguintes formas. Vejamos, portanto. Usando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer agente já expresso nas orações anteriores. Não entendi nada. Como assim? Me explica direito esse negócio aí. Exemplos. Na rua, olhavam-no com admiração. Certo? Aqui, na rua, olhavam-no com admiração. Olhavam-no. Certo? Então eu tenho a terceira pessoa do plural. Então, usando-se o verbo na terceira pessoa do plural, é o que nós temos. Olhavam-no. Terceira pessoa do plural. Sem referência a qualquer agente já expresso nas orações anteriores, nesse caso, eu não tenho uma referência a nenhum agente expresso em orações anteriores. certo? Com admiração. Então aqui sim eu tenho um sujeito indeterminado.
Porque eu tenho a terceira pessoa do plural sem referência a qualquer agente já expresso nas orações anteriores. Outro exemplo. Bateram palmas no portãozinho da frente. Bateram. Certo? Bateram. Nesse caso, o verbo também está na terceira pessoa do plural. Certo? Só que eu não tenho referência a qualquer agente já expresso. Então aqui eu tenho também um sujeito indeterminado. De qualquer modo, foi uma judiação matarem a moça. Então, ó, foi uma judiação matarem a moça. Matarem. Terceira pessoa. Não tem referência a orações anteriores. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Essa é uma das formas de você assinalar, de você perceber, de você constatar a indeterminação. Se o sujeito é indeterminado ou não. Existem, todavia, outras maneiras. Olha só. Com um verbo ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Exemplos. Ó, aqui se vive bem. Certo? Então eu tenho um verbo ativo na terceira pessoa do singular, que está acompanhado do pronome se. É o que nós temos. Aqui se vive bem. Então é um sujeito indeterminado. Devagar se vai ao longe. Outro exemplo. Quando se é jovem, a memória é mais vivaz. Trata-se de... Outro exemplo. Trata-se de fenômenos que nem a ciência sabe explicar. Beleza? E passou-se a falar em internacionalização da Amazônia. Outro exemplo. O verbo ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Verbo ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Outro exemplo. Quando se é menino, tem-se o espírito inteiramente aberto, receptivo, crédulo, esperançoso. Aqui, ó, tem-se é um verbo aqui ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Então aqui é outro caso de sujeito indeterminado. Além desses dois casos que eu acabei de citar, quando eu tiver o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer agente já expresso, ou ainda quando eu tenho um verbo ativo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se, além desses dois casos, nós temos um outro caso para assinalar a indeterminação, que é esse daqui, deixando-se o verbo no infinitivo impessoal. Como assim, deixando-se o verbo no infinitivo pessoal? Exemplos. Era penoso carregar aqueles fardos enormes. Carregar está no infinitivo. Infinitivo impessoal porque não faz referência a nenhuma pessoa. Nós temos uma impessoalidade aqui. Então, era penoso carregar aqueles fardos enormes. Sujeito indeterminado. É triste assistir a estas cenas repulsivas. Assistir é infinitivo. Ele é infinitivo. Então, mais um exemplo de sujeito indeterminado. Mas ele é infinitivo e impessoal. Porque não faz referência a ninguém. Ele é impessoal. Outra coisa importante, uma observação. Veja um exemplo aqui, ó. É difícil subir a corrente, mas sobe-se. 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 Machado de Assis. Aqui o pronome se é índice de indeterminação do sujeito. É difícil subir a corrente, mas sobe-se. Então, aqui o pronome se é índice de indeterminação do sujeito. Pode ser omitido junto de infinitivos. Beleza? Então é isso que nós falamos. Só recapitulando, eu pedi para que nós não confundamos o sujeito indeterminado com o sujeito oculto. Não é isso que nós falamos? Beleza. E aí nós falamos que toda vez que nós tivermos um pronome indefinido, alguém, ninguém, como sujeito da oração, jamais nós teremos um sujeito indeterminado, e sim um sujeito expresso. Aí nós fizemos mais uma pergunta. Então, como que nós vamos saber que trata-se de um caso de indeterminação? Como que nós podemos reconhecer a indeterminação? Aí havia três formas, lembra? Qual era a primeira forma? Usando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer agente já expresso. Outro caso, com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. E o terceiro caso, deixando-se o verbo no infinitivo impessoal. Beleza? Muito obrigado!